Bom, vamos lá. Esse vídeo vai ser bem difícil de fazer, porque tem muito o que falar e eu não quero que esse vídeo tenha 30 minutos. Recentemente aconteceu um caso de assédio muito pior do que o Z na comunidade de opiniões. E infelizmente ninguém tá dando palco para esse caso. Em parte porque esse cara é pequeno e como ele é relativamente desconhecido na comunidade, talvez ninguém conheça ou ninguém tenha visto o que aconteceu. Mas vamos lá, esse cara chegou a 20 mil inscritos, é um número considerável e ele realmente atingiu algumas pessoas. E ele não só atingiu, quanto admitiu que fez essas coisas que vão estar nesse vídeo, beleza? Então, todas as informações que estão aqui foram confirmadas por ele mesmo. Mas não só ele fez isso, como também admitiu ter feito um contragolpe, um expose de falso para acabar com a credibilidade de uma pessoa que denunciou ele na internet. Interessante, né, clã? Então hoje a gente vai falar do caso do Igru/Akira. Recentemente, o Pablo Castro descobriu através do Stott, imagino eu, que existia um cara na comunidade que era muito pior do que o Z. Então, o Pablo Castro fez um vídeo enigma falando sobre esse cara. E não demorou muito para o próprio Stott também fazer um vídeo expondo, mas dessa vez não só com palavras, mas com várias prints e conversas, aonde esse cara, ele compartilhava nudes das suas namoradas em um grupo de vários criadores de conteúdo famosos da comunidade. Bom, esse expose foi muito pesado e a princípio somente o Megapitch e o Stott tinham essas informações. O Megapitch, que era amigo do Akira, confrontou ele, mas o Akira negou tudo pro Megapitch, que acreditou nessa história e até defendeu ele no Twitter quando a treta explodiu. Porém, depois de ver todas as prints, todas as conversas que o Stott postou, e também os relatos das namoradas do Akira confirmando tudo que estava ali naquele exposed, o Megapitch ele viu que havia errado e pediu desculpas pro Stott e inclusive deletou o Akira da sua friend list. Bom, nisso, os amigos do Akira começaram a organizar um golpe de engenharia social para descredibilizar o Stott. Eles fizeram um exposit do Stott para acusar ele de coisas pesadas, assim acabando com a credibilidade que ele tinha na comunidade, beleza? Bom, eu não sei se a ideia deles era criar uma cortina de fumaça para todo esse exposit, que inclusive não pegou muita visualização, porque a comunidade tá meio que de saco cheio de exposits, né? Mas no final de semana muita gente atacou o Stott, muita gente fez vídeos, né? Vários criadores menores de conteúdo fazendo vídeos criticando o Stott, aonde falavam dessas prints que haviam vazado do Stott e coisas mais. Bom, eu conversei com o Stott em privado para saber o que tinha rolado e ele me disse que aquilo tudo era falso e que estavam atacando ele porque ele havia exposto o amiguinho dos caras. Bom, eu achei bem pertinente rolar um expose de atrás do outro assim, né? Porque é aquilo, você fala alguma coisa, vai alguém e descredibilita você para acabar com a sua imagem. Como aconteceu, por exemplo, no mesmo caso do Haluka, onde ele expôs homofóbicos e logo depois fizeram um expose de falso dele, falando de... Eu não posso falar a palavra, porque senão o YouTube vai acabar com esse canal, mas você sabe sobre o que é, né? Negócio pesado e doentio pra caramba. Um dia antes de rolar todos esses exposeds aí, eu conversei com o Stott de madrugada. E eu falei pro Stott levar isso pra polícia em vez de só jogar na internet. De qualquer maneira, depois do exposed que o Stott recebeu, ele disse que ele estava decidido a levar isso para a polícia e procurou um advogado, que inclusive é um conhecido meu. O Stott, ele não fez mais nenhum vídeo depois daquela treta e as conversas avançaram em off. E ontem à noite, o próprio Akira fez um vídeo no seu canal Igru, onde ele admitia tudo que o Stott tinha dito no vídeo dele, inclusive desmentindo todas as coisas que falaram sobre o Stott, falando que aquilo foi tudo fabricado por um amigo hacker dele para descredibilizar a imagem do Stott perante a comunidade. Mas mesmo que ele não tivesse falado essas coisas, né, que o expose do Stott era falso, já tinha as pessoas que estavam por trás dos prints falsos entrando em contato através do Twitter, falando publicamente que aqueles exposes deles eram falsos, né? Então meio que eles pediram desculpas e eles deletaram todos os exposes, tanto que você não consegue mais encontrar em lugar nenhum essas prints, né? Só nesses canais de YouTube que falaram sobre esse expose sem checar se era real ou não. Bom, então, nesse caso, eu não sei qual vai ser o fim que a justiça vai dar para essa história, mas pelo menos a gente já sabe qual é a verdade. Que o Akira realmente fez aquelas coisas, ele usou da sua posição como youtuber, e olha que ele nem era tão grande, né? Ele tinha 20 mil inscritos, mas foi o suficiente para ele conseguir, né, ludibriar inscritas jovens a mandar imagens para ele, né?
Já é errado você receber nudes dessa forma, mas compartilhar com pessoas e um grupo com vários criadores pra se gabar, meu amigo, que lixo isso, hein? De qualquer maneira, o Akira disse que acabou a vida digital dele, que ele vai deletar tudo, que ele não vai voltar mais pra internet nunca mais. Ou pelo menos se ele voltar, ele vai voltar com outro nome, né? E eu imagino que essa treta tenha terminado a partir daí pro Stott, né? Mas pode ser que ela continue para as vítimas do Akira, as meninas que tiveram as suas fotos compartilhadas na internet de forma errada. Então, pode ser que elas tentem processar ele ou levem isso adiante, eu não sei qual vai ser o acordo que eles vão fazer. De qualquer maneira, eu acho que vocês já devem estar de saco cheio dessas brigas entre as panelinhas, e eu vou dizer pra vocês que talvez o Akira fosse o grande culpado por todas essas guerras entre os semideuses e os cambaus que a gente vê aí o tempo inteiro. E por que eu digo isso? Porque o Akira, ele fazia parte desse grupo de criadores de conteúdo, né, onde estavam os maiores criadores de conteúdo, e ele acabou sendo banido desse grupo por causa dessas atitudes que ele vinha tendo, inclusive que foram expostas no vídeo do Stott. E depois ele se juntou a outro grupo de criadores de conteúdo menores e começou a detonar os criadores grandes e falar várias coisas para esses canais menores, falando, por exemplo, essas coisas pesadas que a gente vê sendo faladas o tempo inteiro sobre canais como Tio Sam e coisa do tipo, né? E muitos desses canais pequenos compraram essa narrativa e passaram a atacar esses canais maiores sem pensar se é verdade ou não, porque era o amigo deles, né? E geralmente o amigo traz um pouco de credibilidade. Eu realmente não sei dizer para vocês se foi assim que começou a treta, mas pelo menos no caso do Megapitch, ele compartilhou diversas vezes já a imagem do Akira falando sobre coisas pesadas. Inclusive eu vou colocar na tela a imagem que o Megapitch compartilha, e é basicamente essa daí as bandeiras máximas que esses canais pequenos eles usam para detonar a tal panela dos canais grandes. Panela entre aspas, tá? De qualquer maneira, querendo ou não, agora essas duas panelas meio que se desmancharam. A panela dos ditos semideuses está se afastando cada vez mais para evitar essas tretas e pressões da comunidade. O Sam mesmo, ele disse esses dias aí que ele não faz parte de nenhum grupo e ele não queria mais se envolver com nenhum grupo, e ele não queria que as pessoas vinculassem a imagem dele a tretas e coisas do tipo. Então ele meio que tá se desvinculando da panelinha, e ele sendo um dos caras mais importantes, né, que fez parte dela. Por outro lado, né, o grupo da dita subcomunidade, que meio que começou como um termo ofensivo, mas hoje em dia as pessoas se referem muito bem a esses canais menores, né? Então, esse grupo está totalmente rompido. Eu vi vários criadores, né, que estão dispostos a parar de fazer ataques e mudar o seu conteúdo para tentar criar algo mais positivo do que apenas fazer esses vídeos de críticas a esses canais grandes. De resto, eu lamento muito pelas pessoas que compartilharam o expose do Stott, porque como você viu, esse exposed é totalmente fake, foi confirmado fake pelos próprios caras que produziram ele, né? E, bom, além do cara fazer uma denúncia muito importante para a comunidade, ele ficou meio que como vilão, porque já estava enraizada a ideia de que esses canais que fazem parte do grupo dele são canais sujos, e isso meio que virou uma pós-verdade. As pessoas preferiram acreditar no caso do fake exposed do que o verdadeiro exposed, pra você ver como a coisa foi, né? Então, no caso, a galera ficou mais do lado do Akira do que do lado do Stott, mas no final do dia, a gente sabe, né, que isso não importa. O que importa é a justiça, o que importa é a polícia, e nesse caso, a justiça foi feita através do Stott e do advogado dele. Eu só lamento mesmo que, no caso do Akira, né, como eu disse, ele é pequeno e não vai reverberar tanto quanto foi, por exemplo, o caso do Z, que na minha opinião o caso do Z foi muito menos pior do que esse caso aqui, porque no caso do Akira, o Akira ele literalmente utilizou-se, né, do seu poder como youtuber, se é que tem algum poder o youtuber, para abusar dessas garotas, para conseguir fotos dessas garotas menores de idade e compartilhar essas fotos na internet, enquanto no caso do Z, ele só teve uma conversa, algumas coisas assim. Até agora a gente não sabe de nenhuma imagem, pelo menos, que ele tenha utilizado. E não tô dizendo que o Z ele não fez merda, eu acho que ele fez uma merda terrível sim, e que ele mereceu tudo o que aconteceu. Só que no caso, o Akira fez muito pior do que ele, né? E, bom, no vídeo do Akira admitindo todas essas coisas, ele só pegou 899 visualizações, o que mostra que as pessoas elas vão muito mais pelas críticas do que elas vão pelos pedidos de desculpa. Então muita gente ainda não ouviu o lado do Stott, ainda não pensou que aquilo tudo era falso e que o real vilão dessa história e o grande vilão da comunidade era o Akira desde o princípio. Eu espero que esse seja o final dessa história de guerra entre canais de comentário e que eles parem de fazer essas tretas pra, sei lá, criar conteúdo, né?
fazer algo positivo pela comunidade, conversar, interagir, construir, né? Eu acho que não vai acabar, porque essas tretas sempre dão visualização, mas pelo menos isso deve diminuir, principalmente vindo dos canais grandes, que cada vez mais estão desvinculando a sua imagem de tretas e estão focando em produzir conteúdo, que eu acho que é o que todo mundo deve fazer, né? Então, esse finalmente é o final de um capítulo muito turbulento, tortuoso dessa comunidade, que durou acho que uns 2 meses, né? Porque desde janeiro começou a rolar essas tretas, ou mais, porque a gente pode dizer que as tretas da comunidade começaram forte quando o Z caiu, né? Quando o Z levou aquele Exposed. E, bom, imagino que tem outros criadores aí ruins quanto eles e que provavelmente vão ser expostos futuramente, mas eu espero que não sejam expostos só por visualização, mas que isso seja levado criminalmente, porque eu acho que o tribunal da internet não tem poder de fazer punição às pessoas. Pense só, muita gente vai pensar que nesse caso do Akira, ele já foi punido e acabou, o canal dele foi deletado, mas pensa que ele pode ter influenciado negativamente a vida dessas duas garotas, né, que ele pegou prints e coisa do tipo, e simplesmente ele deleta o canal dele, deleta o avatar dele, deleta o nick dele e continua vivendo a vida dele normalmente. Ele pode até continuar na internet, só que com outro nick, mudando as coisas. Eu acho que é bem capaz que isso aconteça, né? É bem capaz que ele continue ainda agindo na internet, só que com nomes diferentes e coisa do tipo. Bom, então é isso, clã. Finalmente chegamos ao fim dessa história. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.